Olá, segundo ano. Devido ao período que vivemos agora, para que a gente também não pare os estudos, nós vamos dar continuidade aos conteúdos, tá certo? Então, hoje nós vamos estar trabalhando com o próximo conteúdo que teríamos visto se estivéssemos em sala de aula normalmente. Então, o conteúdo é Possessive Case, também chamado de Genitive Case. E nós vamos ver um slide e a explicação, tá bom? Então, eu espero que vocês compreendam e qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato comigo, ok? Então, vamos lá para a nossa explicação. Bom, então, possessive case, também chamado de genitive case, é típico da língua inglesa. Trata-se de colocar um apóstrofo seguido de S após o nome do possuidor, que precederá sempre a coisa possuída. Então, veja, primeiro eu tenho o possuidor, depois a coisa possuída. Então, em John's car, eu vou ter o carro de John. My sister's house, a casa da minha irmã. E Mary's boyfriend, o namorado da Mary ou de Mary. Observem que a leitura, né, fica assim, você lê a coisa possuída e depois o possuidor. E o que vai indicar essa posse é aqui, ó, o apóstrofo S, ok? Então, tradicionalmente, o caso possessivo aplicava-se a seres animados, então apenas pessoas e animais. Mas depois ele passou a ser usado também com seres inanimados. Quando a gente fala de pessoas, o que é que está envolvido? Claro, nomes próprios, nomes de pessoas, mas também parentes em todos os graus, né? Então eu vou ter father, mother, sister, aunt, uncle, cousin. Todos os vocábulos que indicam parentesco, eles podem ser usados com possessive case. Títulos, cargos, funções, profissões e outros substantivos, como criança, menino, amigo, vizinho, colega de escola ou de trabalho, que remete à pessoa. Então, se eu tenho um substantivo que se refere a pessoas, então vai ser muito fácil usar o possessive case com ele, né? Então, the Queen's popularity vai ser o que? A popularidade da rainha. Como rainha é uma palavra o que indica aqui o título, né? Então, eu posso usar com possessivo tranquilamente. The governor's wife. Então, vai ser a esposa do governador. The manager's office. O escritório do gerente. E my neighbor's house. A casa do meu vizinho. Eu também uso igualmente para animais. Então, the lion's roar, o rugido do leão. The elephant trunk, a tromba do elefante. Então, com animais também se usa normalmente o caso possessivo. Eu também posso usar o possessivo em relação aos corpos celestes, como no exemplo, the Earth's atmosphere, a atmosfera da Terra. A atmosfera da Terra. Veja aqui a letra maiúscula quando se refere ao planeta, né? Saturn's rings, os anéis de Saturno. Então, Terra e Saturno são corpos celestes, por isso que você usou aqui, você está vendo aqui o possessivo. Quanto ao uso do possessivo para seres inanimados, há alguns conflitos. Então, quando se trata de seres inanimados, aí eu já tenho que ter um cuidado maior. Isso acontece porque native speakers, os falantes nativos, que possuem boa formação cultural, defendem o proper English, ou seja, um inglês adequado, correto. Então, eles aceitam os usos como the system's reliability, a confiabilidade do sistema, the garden's lovely flowers beds, que vai ser os lindos canteiros de flores do jardim, adoráveis, amáveis, canteiros de flores do jardim, gardens, the plane's landing gear, o trem de pouso do avião, que é o do avião, e the computer's growing importance, a crescente importância do computador. Então, existem sim esses usos, observe que são seres inanimados. O sistema, o jardim, o avião, o computador são seres inanimados. Então, algumas construções são aceitas, mas instruções como the car's color, a cor do carro, the table's legs,
as pernas da mesa e the telephone's usefulness, a utilidade do telefone, aí eles estranham construções assim. Então, alguns native speakers, né, falantes nativos, não querem que use essas construções com caso possessivo. Então, eles diriam the color of the car, a cor do carro, the legs of the table, as pernas da mesa, tá certo? Então, aqui vai ser uma relação um pouco, como eu disse aqui, ó, alguns conflitos, quando se trata de seres inanimados. Outro detalhe para a gente aprender é quando eu tenho dupla posse. Eu tenho dois possuidores do mesmo objeto. Então, como que isso vai acontecer? A regra diz que eu vou colocar apóstrofo S apenas do segundo possuidor. Então, John and Alice's wedding, eu vou ter o casamento de John e Alice. Então, o casamento aqui não é só de Alice, embora seja ela que esteja aqui com apóstrofo S. O casamento é dos dois. Então, não teria a forma John's, apóstrofo S, and Alice's, apóstrofo S, wedding. Isso ia me fazer entender que eu teria dois casamentos, o casamento de John e o casamento de Alice. Então, eu não ia entender que John e Alice estavam se casando, porque seriam dois casamentos, né? Dr. Brown and his wife's house. Dr. Brown, né, a casa de Dr. Brown e sua mulher. Então, como eles moram na mesma casa, é uma casa só possuída pelos dois, então eu boto o apóstrofo S só no segundo possuidor. Algumas observações. Quando o possuidor animado estiver no plural e tiver a terminação S, eu devo acrescentar apenas o apóstrofo. Então, the boys' aunt, a tia dos meninos. Boys está no plural. Como já tem S, não vai ficar S, apóstrofo S novamente. Vai ficar só apóstrofo. Isso porque a palavra já está no plural, né? The birds' nests, os ninhos dos passarinhos. Então, passarinhos aqui, birds, tá no plural. Então, eu só coloquei apóstrofo. E the workers' tools, as ferramentas dos trabalhadores. Workers, terminou já com S, então eu coloquei apenas o apóstrofo. Quando, porém, se tratar de um nome próprio ou sobrenome terminado em S, aí sim, aí eu posso apenas acrescentar o apóstrofo ou acrescentar o apóstrofo também seguido de S. Então, eu tenho a opção, Mr. John's house, com apenas o apóstrofo, ou Mr. John's house. Observe que na escuta, né, no listen, não vai ter a diferença. John's, eu não vou fazer John's, não, apenas Mr. John's house. A estrutura aqui de um possuidor e um objeto vai indicar para mim que se trata de uma posse, tá? Porque o som do S não vai ser ouvido. Então, na escrita, eu tenho a opção de colocar apenas o apóstrofo ou de colocar apóstrofo S. Mrs. Williams' children or Mrs. Williams' children, com as duas possibilidades, que vai ser os filhos da senhorita Williams. Então, o nome próprio aqui, né, um sobrenome para eles, Williams, já tem a letrinha S, por isso que eu posso colocar apenas apóstrofo ou apóstrofo S. Então, essa forma de terminou em S, apóstrofo S, ela é aceita para nomes e sobrenomes. Nos substantivos, não. Nos substantivos não deve acontecer isso, tá? Nos substantivos comuns. Entretanto, vale salientar que no caso de nomes bíblicos, aí veja, nomes bíblicos, clássicos ou históricos, nomes clássicos ou nomes históricos, a praxe é usar o of mesmo antes do nome. Então, eu vou dizer the laws of Moses, as leis de Moisés, e não Moses' laws. The ideas of Tiradentes, as ideias de Tiradentes, e não the Tiradentes ideas. The miracles of Jesus, os milagres de Jesus Cristo, e não Jesus Miracles, ok? Então, essa regrinha aqui para nomes bíblicos, clássicos ou históricos. Então, foi citado aqui Moisés e Jesus como nomes
bíblicos, né, e históricos também, Tiradentes como um nome histórico. Na maioria das expressões de tempo, é obrigatório o uso do caso possessivo. Então, eu vou ter que dizer today's newspaper, para o jornal de hoje, e não the newspaper of today. Eu vou dizer an hour's work, o trabalho de uma hora, e não the work of an hour. Eu vou dizer last night's party, a festa de ontem à noite, e não the party of last night. Esse A aqui craseado, tá, gente? Esse sinal é para ser o sinal de crase. Next week's test, a prova da semana que vem, né? The next week's test, e não the test of next week. Então, para nós brasileiros, isso exige um certo cuidado, uma atenção redobrada, porque a estrutura da nossa língua é usar o of. Então, se eu quero falar do teste da semana que vem, e eu vou dizer em inglês, vai ser muito tendencioso para nós dizer the test of the next week. Então, eu preciso lembrar da regra, que next week é uma expressão de tempo, assim como last night, assim como an hour, assim como today's, para colocar na frente, né, como possuidor. Então, as expressões de tempo aí vão funcionar como possuidoras. No caso dos substantivos compostos, aí eu vou acrescentar apóstrofo S apenas a última palavra. Então, brother-in-law, que significa cunhado, é uma palavra composta. Eu acho bonitinho essas expressões, né, de brother-in-law, ok? Através da lei do casamento civil, eu ganho um irmão, né? É o sentido de cunhado. Então, eu não vou colocar apóstrofo S em brother, eu não vou colocar in brother e in law, não, eu vou colocar apenas na última palavra da palavra composta. Então, my brother-in-law's house, a casa do meu cunhado. The commander-in-chief orders. Observe que commander-in-chief não tem hífen, mas ainda assim é um substantivo composto, né? Comandante-chefe, ok? Não se surpreenda ao encontrar um caso possessivo que não é seguido de nada, ou seja, que não tem ali, vamos dizer, a coisa possuída. Isso significa que uma palavra ficou subentendida. Então, essas palavras são as palavras house, que é casa, shop, que é loja, store, também é loja, office, que é escritório, e church. Então, é muito comum o caso possessivo em que essas palavras ficam subtendidas, né? Ficam omitidas. Exemplo, I was at my uncle's. Eu estava no meu tio. Então, às vezes a gente diz isso em português também, né? Ah, eu estava lá na Érica. Eu estava lá em tia, né? É claro que isso significa que você estava na casa da Érica, na casa de sua tia. Então, ficou implícito a palavra house. Então, isso vai acontecer em inglês também, certo? I was at my uncle's. He visited St. Peter's in Rome. Ele visitou de São Pedro, em Roma. Olha, o contexto já deixa claro para nós que o que está implícito aqui é church, é a igreja de São Pedro, né? Ele visitou a igreja de São Pedro em Roma. Ellen works at Prodócimos. Ellen trabalha na Prodócimos, na loja Prodócimos, né? Na loja da Prodócimos. Então, fica implícito aqui a palavra shop, story. I'm going to the doctor's. Eu estou indo ao médico. Então, fica implícito que você está indo ao consultório médico. Então, ficou implícito a palavra office. My mother went to the butcher's. Minha mãe foi ao açougue. Então, butcher shop, a loja do açougueiro, né? Para açougue. Fica implícito aqui a palavra shop. Ok? Então, essa é uma regrinha bem importante da gente lembrar. A possibilidade de ficar implícita as palavras house, shop, story, office ou church. E para terminar, nós temos o duplo possessivo, ou seja,
Além do of, que é de, do e da, aparece também o apóstrofo S. Ocorre frequentemente com palavras como friend, que significa amigo, enemy, que significa inimigo, relative, que significa parente, e acquaintance, que significa conhecido. Então, veja aqui um exemplo. He is a friend of my father's. Então, se você não soubesse que existe isso, que existe essa regra, você poderia identificar como um erro, porque você tem aqui he is a friend of, ele é um amigo do meu pai. Então, se aqui já está expresso a posse, para que apóstrofo S? Você poderia pensar assim, né, como um erro. Não é questão de qual das alternativas o caso possessivo não é empregado corretamente. E aparece isso aqui, concurso público faz isso. Não. Então, não é um erro essa possibilidade. Já que eu estou trabalhando aqui com a palavra friend. Um outro exemplo. Bill is an enemy of Harry's. Bill é um inimigo do Harry. Então, eu tenho aqui enemy, que é a palavra que possibilita isso. E eu tive o of e tive a apóstrofo S. A relative of Jones called me up. Um parente do John me telefonou. O called up aqui, o phrasal verb, que significa telefonar. E aqui eu tive tanto o of quanto a apóstrofo S. She is an acquaintance of my mother's. Ela é uma conhecida da minha mãe. Então, eu tive aqui o of e tive apóstrofo S novamente. Qual é a palavra que permitiu isso? Acquaintance. Então, aqui tem uma dica. Ó. Observe que no possessivo, as palavras friend, enemy, relative e acquaintance são sempre precedidas dos artigos indefinidos a e an. A friend, an enemy, a relative, an acquaintance. Então, nesses casos, é que existe a possibilidade de você usar o duplo possessivo, né? Com of e com apóstrofo S, ok? Bom, então agora a gente tem um exercício. Vocês vão tentar fazer, lembrando aí todas as regrinhas. O slide também vai estar disponível para vocês no Classroom, e também no CIEP. E aí vocês fazem o exercício e aí na semana que vem eu solto para vocês a correção, tá bom? Ou mais tarde eu solto a correção para vocês verem, mas é importante que vocês tentem fazer antes, né? São 3 questõezinhas, tá? Então, pessoal, essa foi a maneira que nós estamos tendo de dar continuidade aos nossos estudos, não deixar o conteúdo parado. Espero que tenha sido útil o vídeo para vocês, tá bom? Então, até a próxima.